Eu sei que você não faz o DRE e talvez quando a pessoa faz, às vezes ela foge. Você foge ou você não faz? Eu sou o Ricardo Floriano, CEO do Grupo B15 OptiDados e hoje eu vou falar de DRE. O que é? Para que serve? E quais são os desafios dentro de uma ótica em como realizar o DRE dentro de uma ótica? Por isso que eu falei, você não faz ou você foge dele? Porque a grande maioria dos empresários óticos não olham para o DRE, mas nós vamos desmistificar o DRE agora. O que é o DRE? Não é um documento para você entregar para o contador, não é um documento que o contador vai te entregar, é um documento que o teu sistema, com base na sua operação, vai te entregar, mas a importância dele é para você saber de fato quanto a minha ótica lucrou esse mês, quanto a minha ótica lucrou nesse trimestre, quanto que ela lucrou no final do ano. Então, o quanto eu posso tirar de dinheiro da empresa como lucro. Independente do prolabore que você tira, o DRE é o que vai demonstrar lá na última linha qual é o teu lucro líquido e quanto a tua empresa vale. A primeira coisa é a gente diferenciar. DRE não é fluxo de caixa. Então, se você comprou uma mercadoria em 10 vezes, no teu fluxo de caixa vai entrar 10 lançamentos em 10 meses diferentes. Mas no DRE ele entra na chamada competência. Ele entra todo o valor daquela compra naquele mês. Opa, eu sei que está errado. Ele entra no momento em que você vendeu a mercadoria e não no momento em que você comprou. Aí é uma das maiores falhas que existe no mercado óptico, é não alocar as despesas, principalmente do CMV, no momento correto em que ela ocasiona. Se não alocar as despesas no momento correto em que elas ocorrem, que elas geram ali a competência, que te gera a dívida, o teu DRE vira um fluxo de caixa, vira uma mistura. Às vezes você coloca parte no fluxo de caixa, parte no DRE, e isso vira uma confusão, e aí você nunca tem o real lucro líquido que você precisa analisar, que você precisa enxergar, porque senão você vai tirando o dinheiro da empresa, não como o prolabore, você vai vendo dinheiro no caixa, você vai tirando, misturando na tua conta da tua pessoa física, e aí você perde o controle, acha que não tem lucro e no final das contas você nem sabe se teve lucro ou não. A gente já viu muita ótica lucrativa simplesmente com a miopia gerencial por não ter a informação precisa e na palma da mão. Quando é o ideal de analisar o DRE? Depende muito da sua movimentação, mas o ideal é diariamente, comum semanalmente e altamente necessário mensalmente. Então, no mínimo todo mês você tem que analisar o seu DRE. Acompanhar ele diariamente, semanalmente, é importante para não ocasionar desvios. Você acabar fazendo despesas e você esquece, ou quando você já tem 2, 3, 4, 5 lojas, a quantidade de informações e de movimentações que ocorrem dentro da sua empresa fazem você perder o controle. Então, o acompanhamento do DRE, ele pode ser sim diariamente, se você conseguiu já fugir da operação, mas no mínimo semanalmente e imprescindível mensalmente. Se você já tem mais de uma ótica, é importante que o teu DRE seja por unidade de negócio. A gente vê muitas operações em que a pessoa coloca tudo no mesmo balaio e aí você está tendo prejuízo. Tem ótica, tem loja que realmente ela precisa ser fechada, que ela não traz um resultado. Lógico que no começo, às vezes, de uma operação, você sustenta a operação de uma loja nova quanto a loja antiga. Mas isso tem que ter um prazo, isso tem que ter uma vida útil, não pode ser para sempre. Então, você precisa analisar o DRE por unidade de negócio. O grupo econômico, as despesas do grupo econômico, elas são poucas, né? A despesa administrativa ela pode ser diluída por todo o grupo, mas a tua operação ela tem que ser controlada por unidade de negócio. Uma informação relevante, o DRE ele não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ele é um resumo de tudo que aconteceu lá no seu balanço. Então, no balanço tem lá 1 milhão de linhas que o DRE agrupa. Então, informação é sempre importante você ter referência. Então, o teu DRE tem que trazer uma visão do mês atual e dos outros meses correlacionados. Você tem que poder comparar o seu DRE de um mês contra o outro. Eu simplesmente achar que uma pessoa de 100 quilos ela é gorda, depende da altura que ela tem. Então, uma informação está sempre relevante. Para me saber se eu estou engordando, eu tenho que saber qual é o peso do mês anterior. Então, saber se eu estou crescendo as minhas despesas fixas, se eu estou reduzindo as minhas despesas fixas, as minhas despesas
As variáveis nem tanto, porque é bom crescer despesa variável, né? Então, se eu crescer despesa variável é porque eu estou vendendo mais. Mas percentualmente, o imposto, por exemplo, não pode crescer, principalmente numa empresa do Simples Nacional. Então, se o meu percentual de imposto é maior de um mês para o outro, alguma coisa aconteceu. E aí eu tenho que conversar com o contador. As minhas despesas variáveis percentualmente estão aumentando relativamente à minha receita. Opa, eu aumentei provavelmente o meu desconto. Eu diminuí a minha margem. O meu preço de venda está menor relativo ao meu custo. Então, o DRE ele é muito simples de ser analisado. São poucas linhas ali que conversam muito. Mas como eu repeti, a última linha sempre é que importa. É a do lucro líquido. E ali é o freio de mão do empresário. O empresário não pode estar tirando dinheiro da empresa que seja maior do que o lucro líquido. Virou uma despesa fixa, porque isso na teoria girou pro labore, e aí você está aumentando o custo fixo. Então, eu brinco que o DRE ele é uma caixa d'água. Entra a água ali e cada furinho aqui que você vai realizando. O primeiro furo, impostos. Então já reduz o que tem de líquido ali dentro, ou seja, já reduz o teu dinheiro. E assim você vem lá as despesas operacionais, o custo fixo, o custo variável, as despesas financeiras, você antecipa muito dinheiro, joga lá no teu DRE como despesa financeira a antecipação, não joga como despesa variável, que aí você consegue ver o quanto que é essa gordura. Então são poucas linhas, muito fáceis de ser bater o olho e analisar a saúde da tua companhia, da tua ótica, e aí não tem porquê e como não olhar. A gente brinca muito que assim, você vai no banheiro, você checa. Não vou nem falar a palavra aqui para o YouTube não derrubar meu conteúdo, né? Você checa. Se você checa até o que você faz no banheiro, como é que você não vai checar os indicadores da sua ótica? Por que não realizar isso? É ali que você mexe na trajetória da companhia e é ali que você de fato sabe quanto que você está lucrando. É simples de realizar, não é fácil, mas uma vez feito, uma vez você organizando a sua empresa para isso, nunca mais você vai ter problema e nunca mais você vai viver sem. É igual a internet. Você tira a internet da tua empresa hoje, você não sabe nem como trabalhar, voltar a trabalhar no papel. Então, uma vez que você começou a analisar a tua companhia pelo DRE e não pelo fluxo de caixa, você vai realmente mudar, vai virar uma claridade ali, a tua visão é igual o Thundercat, é uma visão além do alcance. Então a DRE é crucial para o teu negócio, aprenda aqui com a gente a analisar ela e você nunca mais vai viver sem esse relatório na tua empresa. Então vamos olhar um DRE na prática? Põe na tela. Imagina aqui que esse DRE é uma caixa d'água. Você precisa encher essa caixa d'água para depois ir utilizando. Então a primeira linha é a água total que a gente tem na caixa d'água, todo o dinheiro que a gente tem. Então nessa simulação aqui, é um DRE olhando o valor anual, lógico que a gente mostra o mensal também, se você acompanhar mês a mês, e aqui você tem um faturamento de R$1.300.000. Essa é a nossa receita total. Dentro do nosso DRE, a gente quebra essa informação por tipo de produto vendido, por armação, óculos de sol, as lentes multifocais, lente bifocal, lente monofocal. Então você consegue visualizar esse faturamento de 1.300.000 quebrado pelos tipos de mercadorias que a ótica vende. A próxima linha é a linha do imposto, que é aquela que a gente tem que pagar, independente dos demais setores. Então aqui toda empresa saudável já olha para a receita líquida, sabendo que aquele imposto é uma regra do negócio e a gente tem que faturar. Então essa ótica é uma ótica no Simples Nacional, que tem ali um imposto de 9,5%. Então sobrou para o dono da ótica R$1.182.000 para ele pagar as demais despesas e retornar o seu lucro. A próxima linha, CMV, é o custo das mercadorias que a gente vendeu. Então, tudo que eu vendi não é o que eu comprei. Lembra do restante do vídeo lá, das primeiras etapas do vídeo? Então, CMV aqui de R$535.000. Ou seja, 41% daquilo que eu vendi, daquilo que eu faturei, do 1.300.000, é com custo de mercadoria. Então, 41% de custo de mercadoria, 9% de imposto, sobrou no meu lucro bruto
50%, R$ 646.000. Desses R$ 646.000, eu ainda tenho as minhas despesas variáveis, as despesas com cartão de crédito, a despesa com comissão, que nessa simulação aqui está na ordem de 9%. Então, 117 mil do meu faturamento foi com as despesas variáveis, que quanto mais eu vender, mais eu vou ter. Com isso, eu chego na minha margem de contribuição. Nesse caso aqui, está dando 41%. Depois, a gente vai analisar nossas despesas com encargos sociais. São, teoricamente, nossas despesas fixas com folha de pagamento. O salário fixo do vendedor, da pessoa do administrativo, da limpeza, do prolabore, do dono da ótica. Então, aqui nós temos somados 235 mil no ano, um custo de folha de 18% do faturamento. Depois a gente vem com aquelas despesas fixas, nesse caso aqui, R$ 117.000. Aqui vai estar o aluguel e assim por diante. Sempre no nosso sistema, na hora que você clicar numa desses totalizadores, ele vai te mostrar o detalhado. Dentro da despesa fixa, quanto foi com aluguel, quanto foi com água, com a internet e assim por diante. Chegamos a um total de despesas de 176 mil. Abaixo, a gente ainda iria tirar do DRE despesas financeiras. Se a gente faz antecipação de cartão, se a gente faz um empréstimo bancário para capital de giro, e aí o pagamento dessas despesas financeiras, que é custo de dinheiro, a gente ainda traria aqui no DRE, e aí no final a gente tem aqui um total líquido, um resultado líquido, que esse é o número do lucro da empresa, 14% no ano. Esses 14% é bom ou é ruim? Qual foi a inflação do ano? Quanto que eu gostaria de ter de margem? Se eu gostaria de ter uma margem maior, no que ali em cima, nessas outras despesas, eu realmente conseguiria mexer para aumentar esse meu faturamento. Veja que o DRE é um relatório muito simples, mas ao mesmo tempo muito potente. E é o que mostra de fato a tua lucratividade. Não é o teu fluxo de caixa. Aqui a lucratividade real é aqui que você consegue fazer uma gestão de alto nível, de alta excelência. Viu como o DRE não é um bicho de 7 cabeças? É simples, é curto, é rápido de analisar. E assim, fica o convite. Se você optar a trabalhar com a gente, nossa equipe, nosso time vai te ajudar a parametrizar, a entender o DRE, deixar um pouquinho com o jeito da sua ótica e do que você também quer analisar de particularidade. Cada empresário tem a sua situação, mas o DRE, o financeiro de uma empresa, o balanço, não é só o mundo ótico, não. Isso é meio que uma lei universal da administração, todo contador trabalha dessa forma. É uma forma de você não inventar a roda. Dentro da administração tem coisas que são pilares. O DRE é um grande pilar, eu espero que tenha ficado muito claro. E assim como esse conteúdo, nós temos vários outros aqui no canal. Então ative as notificações, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus sócios, com as pessoas que você gosta, que estão envolvidas com esse universo, e conta aí com o simples, completo e diferente dos iguais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. B15 Optidados. Veja além do óbvio.